Bom, na aula de hoje a gente vai estudar curto-circuito e circuito aberto e vamos começar sem perca de tempo, vendo o que é um circuito aberto. Nada mais é do que dois terminais isolados sem qualquer conexão. Então eu tenho, por exemplo, esse circuito bem simples aqui, com uma fonte de tensão, um R1, um R2 bem aqui. Só que os fios não estão sendo interligados. Não tem uma conexão do R1 com o R2. Ou seja, se não tem essa conexão do R1 com o R2, uma das primeiras coisas que eu tenho que entender o que acontece quando tem uma condição de circuito aberto é o quê? Que a corrente vai ser sempre nula. A corrente aqui dessa fonte E, fornecida por essa fonte E, essa IS, vai ser sempre 0 amperes quando eu tiver uma condição do meu circuito, que é a condição de circuito aberto. E atenção aqui, aqui é o A e aqui é o B. Quem é o VAB aqui? Vai depender do meu circuito, dependendo da situação. Essa tensão pode ter qualquer valor. Então, em resumo, o circuito aberto pode ter uma diferença de potencial, ou seja, uma diferença de tensão lá nos ramos, no ponto AB aqui, de qualquer valor, porém a corrente que vai circular nesse circuito vai ser sempre zero. Então a gente tem aqui na esquerda dois ramos puxados aqui de um sistema, um circuito qualquer que não interessa para a gente o que é que tem aqui dentro. Vamos só abstrair. Se esse fio não está ligado aqui, através de, sei lá, algum resistor, eu vou ter uma condição de quê? De circuito aberto. E quanto é que vai ser a tensão aqui entre os meus pontos do circuito aberto, o ponto A e o ponto B? Quanto é que vale essa tensão V? Não sei. Vai depender aqui do meu sistema. E quanto é a corrente que está circulando aqui? É zero. A corrente de um circuito aberto é sempre zero, né? E aqui no outro lado, a gente tem uma fonte, ligada, só os fiozinhos sem estar ligado a nada. Se eu tivesse ligado aqui a um resistor R, o que é que ia acontecer? A corrente ia ser quem? O E, dividido pelo R. Mas como eu não tenho nenhum resistor ligado aqui, nenhum fio ligado aqui, é uma condição de circuito aberto. Nesse caso, quanto é que vale a tensão? Vai valer o valor da fonte. Isso aqui é só um fio, né? Se eu diminuir esse fio aqui, o ponto A poderia ser bem aqui. E a mesma coisa aqui embaixo, o ponto B poderia ser bem aqui. Então, quem é a tensão aqui no ponto AB? É justamente a fonte E. Então, no circuito aberto, eu tenho só a fonte, sem nenhuma resistência aqui no meio. O valor nos pontos AB vai ser justamente o valor da fonte. Aqui a gente tem um esquema de um circuito que eu não sei o que é aqui na direita. Tanto faz, pode ser um computador, um celular, uma máquina de lavar, não interessa o que é que está sendo ligado aqui. E no meio do fio que eu estou ligando aqui na tomada e do meu dispositivo, eu botei esse negocinho aqui, que é o fusível, né? Que a gente já viu ele. O fusível é um dispositivo de proteção, que ele é, na verdade, um fiozinho, um filamento aqui dentro. A corrente vem por aqui, passa por ele e sai do outro lado e entra no meu circuito. Só que, dependendo do valor da corrente que vai passar por ele, ele vai se romper. Para quê? Para proteger o meu dispositivo aqui de correntes elevadas. Aconteceu um problema e a corrente aumentou muito. Esse fio aqui, ele só aguenta uma determinada corrente, por exemplo, 20 amperes. Se a corrente fornecida aqui pela fonte E vai sair uma corrente I e S for maior do que 20 amperes, o que é que vai acontecer? Ele vai se partir. Ou seja, se ele se partir, o que é que eu tenho agora? Um circuito aberto. Se eu tenho um circuito aberto, quanto é que vale aqui, no ponto A e no ponto B, quanto é que vale essa tensão VAB? Olha, vai valer o quê? Se aqui está ligado direto na fonte, vai valer o valor da fonte, que é igual a 120
volts, né? E quanto é a corrente que vai passar aqui pelo meu circuito? É zero, né? A corrente aqui do lado direito vai ser zero porque é um circuito aberto. Se a corrente que passa aqui é zero, contém a tensão aqui, ó, no ponto CD, que está o fio ligado no meu circuito. Se não está passando nenhuma corrente, a tensão é zero, porque pela lei de Ohm. 0 vezes 1R vai dar 0 volts. Aqui a gente tem uma luz, né? O contato positivo da bateria liga no contato negativo da luz. E aqui o outro ramo, ó, o positivo da luz liga no contato negativo aqui da bateria, né? Aqui é como se a bateria continuasse. Aqui é o lado negativo da bateria e aqui é o lado positivo da minha bateria. Só que não está encostando. Aqui, ó, não está encostando. Se não está encostando, eu não tenho o meu circuito fechado, ele vira um circuito aberto. Se ele é um circuito aberto, a corrente que está passando aqui no meu circuito, por onde que está passando essa corrente? Passando por aqui, ó. Está fazendo esse caminho aqui, ó. Como ela não está passando por causa desse circuito aberto, a corrente é zero. E quanto é a tensão aqui nos meus ramos? A tensão da bateria. Isso aqui é 3 volts. Minha bateria aqui, ó, vai valer 3 volts também. Aqui a gente tem, por exemplo, aquelas luzinhas de Natal nesse esquema aqui que todas estão ligadas em série, né? Que é um esquema prejudicial. Ou seja, um esquema não eficiente. Por quê? Porque essas luzinhas são feitas com um filamentozinho e quando passa uma corrente elétrica por elas, esse filamento aquece e emite luz, né? Só que, se quebrar um filamento desse, a gente tem, de novo, ó, o circuito aberto. Por quê? Porque aqui quebrou o filamento. Ou seja, não tem um fio ligando um lado no outro. Então, quanto é a corrente que vai passar no meu circuito? É zero, mais uma vez, né? Corrente vem por aqui pela fonte, né? Tá ligado na tomada. Passa por essa luzinha. Passa por essa outra, passa por essa outra. Até voltar para a tomada, fechando assim o meu circuito. Só que tem um problema aí que a gente viu. Aqui está aberto. Se aqui está aberto, a corrente não vai passar por nenhum canto. A corrente vai ser zero. E quanto é a tensão aqui? De novo, ó, vai ser a tensão da minha fonte. Por isso que o pessoal, as fábricas dessas luzinhas aqui, fazem elas em paralelo. Porque se uma luzinha queimar em série, nenhuma das outras vai acender. Porque a corrente que passa aqui, quanto é? É zero. Aqui também é zero. E se a corrente é zero, não vai acender nenhuma luzinha. Já no curto-circuito, é o oposto. Aqui não tem resistência nenhuma entre os dois elementos. Se eu não tenho resistência nenhuma nos elementos, o que vai acontecer? Minha corrente, ó, vai crescer muito, né? Então, numa condição de curto-circuito, eu vou ter uma corrente muito alta, porém, ó, eu vou ter uma tensão de 0 volts. Por quê? Porque minha resistência é zero. 0 vezes o I é zero. Eu tenho, então, 0 volts de resistência. Então, o curto-circuito pode carregar uma corrente de um nível determinado pelo circuito externo, mas a diferença de potencial, ou seja, a diferença de tensão através dos terminais, é sempre zero, né? Então tá aí, ó, no caso anterior, não tinha esse fio aqui ligado, eu tinha uma condição de circuito aberto. Na condição de circuito aberto, a corrente era zero e a tensão podia ser qualquer valor aqui. Só que agora não é mais aberto, porque eu passei um fio ligando aqui direto. Se eu passo um fio aqui ligando direto, a tensão é zero. Por quê? Porque a tensão, pela lei de Ohm, é o I vezes o R. Só que quem é o R? É zero. Eu passei um fio. Aqui pra gente, né? O fio, de modo ideal, tem uma resistência zero. Mas na realidade, nos experimentos, o fio tem uma resistência lá baixinha, mas tem uma resistência. Então a tensão aqui, que a gente está trabalhando de modo ideal, é 0 volts. E a corrente? Não sei. Vai depender aqui do meu sistema. Então vamos supor que vai ocorrer um curto-circuito aqui no meu
no meu circuito da figura. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter que passar um fio aqui, ó, no meu resistor. Eu curto-circuitei meu resistor quando eu faço isso. Por quê? Porque eu passei um fio aqui com resistência zero, né? Idealmente. Então, isso quer dizer que eu curto-circuitei o R2. Então, quem é meu R equivalente agora? Eu tenho um R que vale 2 e o R desse lado vale quanto? Zero. Que é o que tem aqui, ó. 2 em paralelo com zero. Aqui é meu R. Total, meu R equivalente. Quem é? 2 vezes zero. Aquela regrinha lá, né? Dividido por 2 mais zero. 2 vezes zero é zero. Então, meu RT, ó. 0 ohms, né? E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que minha corrente vai aumentar drasticamente, né? Quando eu não tinha esse curto-circuito, quanto era a minha corrente? De 5 amperes. Por quê? O I é o V dividido pelo R. Quanto era o V? 10. Quanto era o R? 2. 5 amperes, que é o que está aqui. Mas quando eu curto-circuito o R, meu I não é mais esse. Quem é meu I agora? É o E que é a fonte, dividido pelo R total. Só que quem é o E? É 10. Quem é o R total? Seria zero, né? Ou aproximadamente zero. Ou seja, isso aqui vai tender a ter uma corrente de valor infinito, né? Mas aqui tem uma resistência na prática, o que faz isso aqui não ocorrer. Mas de modo ideal, a corrente aqui seria infinita. E o disjuntor lá, quando tiver essa corrente infinita, ó, ele vai quebrar. Vai quebrar, porque o disjuntor era um disjuntor de 10 amperes. O filamento que estava aqui no meu disjuntor aguentava uma corrente de 10 amperes. Quando eu curto-circuitei o R, minha corrente cresceu muito, muito mais do que esses 10 amperes. Então, meu disjuntor protegeu o meu circuito aqui, ou seja, quebrou o filamento e virou um circuito aberto. E quando tem um circuito aberto, quanto é a corrente? 0 ampere. Essa é a função, por exemplo, do disjuntor, do fusível, qualquer coisa desses dispositivos de proteção servem para quando eu tiver uma corrente além do limite, né? Quando ocorre algum curto-circuito no nosso sistema. Então eu tenho, por exemplo, aqui 2 fios que estão passando o lado positivo no vermelho e o negativo no preto, de tal modo que eu tenho uma tensão de 120 volts de diferença entre esses fios. Aí eu liguei nesse terminalzinho aqui com parafuso, só que os fios, geralmente, são vários fiozinhos aqui, né? E um deles, ó, não parafusei direito, encostou do outro lado. Se encostou do outro lado, eu tenho o curto-circuito. Vai gerar uma corrente altíssima aqui. Esse fio vai começar a derreter. Se não for um fio anti-chamas, né? Vai gerar um incêndio e pode provocar aí um incêndio na nossa casa. Aqui eu tenho um ferro de passar, né? Com esse fio trançado, que pode ocorrer também a mesma coisa. Se rompe aqui, ó, essa borrachinha de proteção e encosta um fio positivo no fio negativo. Se encostou o fio positivo no negativo, gerou o curto-circuito, a corrente vai ser altíssima, que vai passar por esses fios, vai derreter os fios e pode gerar aí um incêndio, né? E aqui a gente tem um lado de um transformador, né? O transformador continua aqui para o outro lado. E vai ter os fios deles aqui, o enrolamento dele, do outro lado, de tal forma que vai sair aqui os fios do outro lado e vai ter uma outra tensão que é diferente da tensão aqui de entrada. Tensão de entrada a gente chama aqui do lado do primário, do transformador, e a tensão de saída vai estar do lado do secundário do transformador. O que o transformador vai fazer? Ou vai aumentar essa tensão aqui na saída, ou vai diminuir ela. Ela vai transformar uma tensão de 120 numa tensão de 200, por exemplo, ou numa tensão de 60. Vai depender do quê? Do número aqui de enrolamentos, né? Por exemplo. Então, aqui eu tenho um bocado de fio enrolado. Mas, professor, não está tudo curto-circuitado não aí? Não, porque tem uma camada de um esmalte transparente, que é isolante, que cobre esses fiozinhos aqui. Mas, por exemplo, depois de muito tempo usando,
Um desses esmaltes aqui, ó, se desgastou e encostou um desses enrolamentos no outro do lado. Se encostou um do lado, deu um curto-circuito. Se deu um curto-circuito, a gente tem aqueles prováveis problemas que a gente viu nos slides anteriores. Então aqui eu quero saber que é a tensão VAB, ou seja, a tensão aqui do meu circuito quando ele está em circuito aberto. Em circuito aberto a gente já sabe uma coisa de cara. Quanto é a corrente? É 0 amperes. Então se a corrente que está passando aqui é 0 amperes, ela é a mesma corrente que está passando aqui, ó. E é a mesma corrente que está passando aqui, e é a mesma corrente que está saindo aqui da fonte. Todo mundo é o I, né? O IS, o I1, que é a corrente que está passando pelo R1, e o I2, é todo mundo I, todo mundo vale 0 amperes. Por que todo mundo vale 0 amperes? Porque aqui eu tenho um caso de circuito aberto, né? Ora, se o I2 vale 0 amperes, quanto é o VR2? É o I2 vezes o R2. Se o I2 é 0, isso aqui vai ser 0 volts. Quanto é o VR1? De modo análogo, vai ser 0 volts também. Então, se aqui tem 0 volts, eu posso transformar isso tudo, ó, em um fio. Onde tinha o R1 aqui, ó. Eu vou transformar num fio. Ou seja, nisso aqui, e aqui eu tenho meu VAB. Ora, se isso aqui tudo de cima é um fio, e isso aqui tudo de baixo é um fio, a gente já viu isso. Quanto é a tensão VAB? É justamente a tensão da fonte. Então, o VAB vai valer quem? A tensão da fonte, que é 20 volts. Esse cara vira um fio, esse cara vira um fio, e vem até aqui. E como isso é um fio, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho dele. Se eu diminuir o tamanho dele, ó, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Se eu usar um voltímetro, eu vou medir aqui o AB, ou seja, eu estou medindo exatamente o lado positivo da minha fonte e o lado negativo, ou seja, os 20 volts de diferença de potencial. E essa aqui determine VAB e VCD. De cara, eu tenho que prestar atenção que isso aqui é um circuito aberto, né? Ó. Se aqui é um circuito aberto, a corrente I aqui é 0, ou seja, a corrente que passa aqui, ó, é 0, a corrente que passa aqui é 0. Se a corrente que passa no R1 é 0, quanto é o VR1? 0 volts. E aqui, 0 volts. Então, o R1 vira um fio e o R2 vira um fio também, como que tem aqui no outro slide. Agora ficou fácil saber quem é o VCD e quem é o VAB. Quem é o ponto A? Está ligado aonde? O ponto B está ligado aonde? É um fio ligado diretamente na fonte. Se é um fio ligado diretamente na fonte, quanto é que vale aqui? É a própria fonte. VAB é a própria fonte. E para encontrar o VCD, eu posso usar o quê? A lei de Kirchhoff das tensões aqui, ó. Vou usar a lei de Kirchhoff das tensões aqui, usando o VAB, o E2 e o CD. Começando do ponto B aqui embaixo. Menos por mais eu tenho uma elevação, como é aqui, o somatório das tensões no ramo fechado tem que ser igual a 0. Então, VAB mais VAB, porque é uma elevação, do menos por mais, menos E2, porque é do mais para o menos, do polo positivo para o negativo, e menos VCD, porque está do polo positivo primeiro e o negativo depois, então a queda, né? Todo mundo igual a 0. Então, substituindo todo mundo aqui, eu vou descobrir que o VAB é quem? Menos o E2, menos 30. Desculpa. Então, o VAB vale 10, o E2 vale 30 e o VCD é que eu quero descobrir, todo mundo é igual a 0. Então, quem é o V?
CD é justamente quem? 30 menos 10 dá menos 20 volts. E aí, tá errado? Menos 20 volts aqui? Não, é porque na verdade aqui era para ser o menos e aqui era para ser o mais a polaridade do VCD. E esse determina a tensão e a corrente no circuito. Quem é a corrente I? Eu tenho uma situação aqui, ó, de curto-circuito, não tem nenhuma resistência nesse fio. Então eu curto-circuitei o R1 e o R2. Aí vem 12 mA aqui. Chega nesse ponto, que é o mesmo nó aqui. Ó. Todo mundo aqui está no mesmo nó, né? Isso aqui tudo é um nó só. Chega a corrente nesse ponto e vai olhar. Aqui está difícil de eu passar, tem uma resistência. Aqui está difícil de eu passar, tem outra resistência maior ainda. E aqui não tem resistência nenhuma. Então, na situação de curto-circuito, a corrente que vai passar por ele, ó, é a corrente todinha, é a corrente T. Então, vale 12 mA. E quanto é que vai passar de corrente aqui? Quem é o I1? 0. Quem é o I2? 0 também. A corrente toda vai passar aqui, ó, pelo fiozinho que é o curto-circuito. Olha, se eu tenho 0 de corrente aqui e 0 de corrente aqui, quanto é o VR1? É o I1 que é 0 vezes o R1 que é 6, 0 volts. E quem é o VR2? Do mesmo jeito, 0 volts. Se o R1 e o R2 estão em paralelo, quanto é a tensão aqui deles e do V? É 0 volts também, porque todo mundo tem a mesma tensão quando estão em paralelo. E nesse caso aqui, da direita, do item B, no item B, ó, eu tenho o que agora? Circuito aberto. Se eu tenho um circuito aberto, eu já sei de cara quanto é a corrente? 0 amperes. Se a corrente é 0 amperes, quanto é a tensão aqui? Quem é o VR1? 0 volts. Quem é o VR2? 0 volts. Do mesmo jeito, por quê? Porque o VR2 é o I2 vezes a resistência 2. Quanto é o I2? É 0 ampere, porque a corrente que passa no circuito em série é a mesma. E quanto é o R2? É 8,2K. Mas como é 0 vezes 8,2, vai dar 0 volts. Então esse cara vira um fio. Aqui também vira um fio. E a gente vem aquele caso, ó, onde o lado positivo está ligado na fonte, no positivo da fonte, e o negativo está ligado, ó, no negativo da fonte. Então quanto é que vale o V? O valor da fonte, que é justamente 22 volts. Agora eu quero saber quanto é o V e o I para o caso do R2 ser curto-circuitado. Como é que eu curto-circuito o R2? Eu vou passar aqui, ó, um fio. Então, tem um fio agora ligado aqui do lado do R2. Então a corrente I, ó, vai vir, vai passar aqui pelo R1, que é o I1, e vai chegar nesse ponto bem aqui. Ela vai olhar para esse nó. Se eu vier para cá, tem resistência de 10. Se eu vier para cá, ó, não tem resistência. Se não tem resistência, a corrente vai vir toda para esse ramo. Se a corrente toda vai vir para esse ramo, é como esse cara, ó, não existisse. Aqui, quanto é a tensão em cima dele? Quem é o VR2? É 0, né? Porque a corrente que passa por ele é 0. Então, quanto é o I e o V? Se não está passando nenhuma corrente aqui desse lado, é 0 a corrente aqui, porque a corrente resolveu vir toda para cá pelo curto-circuito. Quanto é o VR3? É 0 volts. E ele está ligado justamente no VR3. Então, quanto é a tensão aqui? É 0 volts. E quem é a corrente? Quem é a corrente? A corrente I, ó, no meu circuito em série, eu tenho esse circuito aqui agora. É esse circuito que eu estou olhando. Porque esse cara aqui sumiu. Então, no meu circuito em série, com um único resistor aqui, ó, quem é a corrente? É o E dividido pelo R1. Quem é o E?
Por que é que eu não estou contando o R2? Porque ele foi curto-circuitado. Por que é que eu não estou contando o R3? Porque ele também foi curto-circuitado. Então, o E vai ser quem? 6 volts que é a fonte, dividido pelo R1 que vale 2. A corrente, então, no caso de eu curto-circuitar o R2, vai valer 3 amperes.